Oi pessoal, todos bem? Então, nesse friozinho resolvi fazer um bolo de chocolate para comer com uma calda quente, muito saborosa, e eu vou passar essa receita aqui para vocês. Esse bolo não precisa de batedeira nem de liquidificador, eu fiz na mão e ele fica muito fofo, bem úmido, fica uma delícia. Eu perdi a primeira parte onde eu coloco os ovos e o açúcar, mas aí tem 4 ovos e 1 xícara de açúcar, tá? Aí eu vou misturar bem até diluir bastante o açúcar no ovo, para depois adicionar os outros ingredientes. Eu vou deixar toda a receita aí na descrição do vídeo e vou te avisando aqui que a xícara que eu uso é a de 250 ml, tá? Aí tem meia xícara de óleo que eu misturei também. E vai 1 xícara de leite, eu vou colocar metade agora. E aí vai mexendo devagar, eu acelerei um pouco o vídeo, mas pode ir mexendo com calma. Coloquei também 1 xícara de chocolate em pó 50%. Se você não tiver esse chocolate, pode ser algum outro, 32%, ou até o achocolatado, mas eu acho que vai ficar um pouco mais doce. Mas com esse chocolate 50%, ele fica bem escurinho, esse bolo, fica bem gostosinho. E ele não fica tão doce também. Aí você mexe bem aí também para dissolver o chocolate. E aí eu tenho 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vou colocando aos poucos e mexendo para ele ir incorporando toda essa farinha. E aí eu vou intercalando a farinha com o leite até acabar. Se vocês estão gostando dessa receita, não esquece de deixar um like para mim e compartilhar esse vídeo para quem aí gosta de fazer um bolo rápido, sem muita frescura, vai gostar dessa receita. Aí eu coloquei o resto da farinha, mexi bem, eu gosto de deixar assim, mexer assim quando a massa ainda não tá com todo o leite, para dissolver bem a farinha, né? E depois eu coloco o restante do leite. Vocês vão ver aí qual que fica a consistência dessa massa. Vou falar aqui de novo que essa xícara é de 250 ml, tá? Que eu uso para medir. E após eu ter feito aí a mistura, eu vou adicionar 1 colher de sopa de essência de baunilha. A essência dá um aroma melhor no bolo e ela tira um pouquinho também o cheiro do ovo. Tem gente que acha que o bolo fica com cheiro de ovo, mas esse bolo não fica com cheiro de ovo, tá, gente? Fica uma delícia. Coloquei aí uma tampinha de fermento químico, ou 1 colher de sopa, né? Que eu uso a própria tampinha do potinho para medir. Mistura bem. E aí eu untei uma forma com um furo no meio, né? Com margarina e farinha de trigo. E aí eu vou medir essa forma, porque sempre me perguntam o tamanho. Aí tem 25 centímetros de diâmetro com 8 centímetros de altura, tá? Essa forma é essa medida. E aí eu vou colocar a massa e eu já deixei meu forno pré-aquecendo. Eu coloquei entre 180 e 200 graus e coloquei na parte de cima do forno, tá? Não coloquei perto da grade para ele não queimar a parte de baixo. Eu não coloquei 180 graus também, porque demora muito para assar, e eu coloquei perto do 200 e deu super certo. É só vocês ficarem de olho aí, tá bom, pessoal? Pronto, agora enquanto o bolo tá assando, eu vou fazer essa calda. Eu vou colocar 1,5 xícaras de leite. E essa calda que eu vou fazer, ela é uma calda mais rala, porque é para deixar o bolo bem molhadinho. Coloquei 5 colheres cheias de Toddy. Eu não tinha mais chocolate 50%. Se você tiver, pode colocar 3 colheres de chocolate 50%, porque ele vai escurecer muito, né? E aí você adiciona também 3 colheres de açúcar, se for o chocolate 50%. Mas o Toddy ele já é doce, então coloquei só 5 colheres dele mesmo, sem o açúcar. Coloquei 1 colher de sopa de margarina. E agora eu vou mexer bem. Aí, pessoal, essa calda que eu vou fazer, geralmente eu coloco dentro da própria forma quando eu tiro o bolo do forno, para ele ficar molhadinho, tá bom? Então, por isso que eu faço ela rala. Aí ela tá do jeito, olha, eu não coloquei nenhum
Nada para engrossar ainda, né? Eu vou colocar um pouquinho no final, porque eu queria deixar ela mais bonita, um pouquinho mais grossinha, só para ela ficar mais bonitinha mesmo. Mas eu gosto dela rala assim, ó. Se você tiver um pouquinho de chocolate, nesse caso eu usei aquele fracionado meio amargo que eu sempre utilizo para fazer os pães de mel, eu tenho sempre em casa, né? Então eu coloquei um punhado dele, mas se você não tiver também não tem problema, tá? É só opcional, eu coloquei para deixar mais escura a calda, porque como eu usei Toddy, ele não ficou tão escuro quanto eu gostaria. Aí, como eu achei que tava bem ralinho, eu peguei uma colher de sopa de um mingau que eu tinha em casa, é tipo um amido de milho com essência de baunilha, né? Coloquei uma colher de sopa misturada um pouquinho de água, só para dar uma engrossadinha, tá? Mas se vocês quiserem a calda mais grossa, para jogar por cima do bolo e ela ficar aquela calda bonita, escorrendo, você pode colocar uma colher de sopa bem cheia de amido de milho mesmo, tá? Pode ser até antes de levar ao fogo, porque depois ela vai engrossar. Aí a minha calda já tá do jeito que ela vai ficar mesmo, ela não vai engrossar mais do que isso. Eu só deixei ela fervendo um pouquinho, sempre mexendo, para não ficar com gosto da farinha, né, do cru que eu coloquei aí, daquele mingau. Tem que deixar uns 5 minutos fervendo para ele cozinhar bem. Depois que eu desliguei o fogo, eu continuei mexendo um pouco, né, só para ela dar uma esfriada e não formar uma nata. Só continuei mexendo um pouquinho e transferi depois para uma vasilha, né, para deixar ela pronta para colocar no bolo já. Essa calda ficou maravilhosa, gente. Em particular, eu gosto também de fazer com Toddy, porque o sabor do Toddy fica muito gostoso para cobrir bolo, assim, sabe? Com essa calda. Eu gosto muito. Fica bem docinho, fica uma delícia. Bom, agora o bolo já está assado. Eu coloquei uma faca assim, ó, e puxei para ver. Não veio sujo, então significa que o bolo já assou. E olha que bonito, geralmente eu jogo a calda já com o bolo aí mesmo na forma e deixo ele sugar toda a calda para ele ficar bem molhadinho. Mas, como eu queria mostrar para vocês como fica bonito esse bolo, eu resolvi tirar da forma para vocês verem que delicioso que fica. Não dá para ver a delícia, né, gente? Mas dá para ver a aparência, mas eu garanto que tá delicioso. E aí eu vou virar em uma outra bandeja, né, para vocês verem como ele ficou. Mas se vocês quiserem, pode deixar aí já e já jogar a calda aí por cima mesmo, que é mais fácil dele ficar sugando a calda até entrar todinho no bolo. Aí eu virei em uma outra forma, para depois virar ele de volta na bandeja que ele ia ficar. Para ele ficar virado certo, né? Virado para cima, pronto. Aí ele ficou assim, olha que lindo que ficou esse bolo, gente. E aí eu joguei essa calda por cima aí mesmo. Como ele não tá na forma, a calda escorreu, né, para baixo, mas na forma ela acaba entrando. Demora um pouquinho, mas ela entra bem no bolo. Você também pode cortar ele para ela entrar mais rápido no bolo, ou fazer uns furinhos assim com a faca e jogar a calda. Mas esse bolo fica maravilhoso, gente, para comer quentinho mesmo, assim no frio. É uma delícia. E depois de ele molhadinho, você pode comer ele gelado também. Pode colocar um pouquinho na geladeira, ele vai ficar super suculento. Vai ficar muito bom. Agora eu vou colocar no meu potinho, olha, eu mudei de lugar aí para vocês verem a cor maravilhosa que ele ficou. E eu vou colocar no meu potinho para experimentar e vou jogar um pouquinho mais de calda aí nessa massa. Gente, ficou uma delícia. Façam que vocês vão gostar, vão amar. Em menos de 1 hora esse bolo já estava pronto. Demorou uns 40 minutos no forno, mas eu bati rapidinho ali na mão, em uns 10 minutinhos. Olha só, que delícia! Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem esse bolo, me deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou ficar muito feliz em saber, ó. Vou aproveitar aí, vou molhar esse bolo aí nessa caldinha, ó. Fica muito bom, gente. Espero que vocês tenham ficado com vontade e que vocês façam esse bolo e deixem aqui nos comentários pra mim, tá? Obrigada por me acompanhar. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal!